Nessa nossa aula e num conjunto de outras aulas em sequência, nós vamos falar sobre o DAV. A primeira coisa sobre o DAV é entender o que é um DAV. Então, um DAV, o próprio nome já indica, DAV, Documento Auxiliar de Venda. E ele pode ser gerado tanto antes da finalização da venda, como por exemplo, resumo de consumo, pedido, orçamento e outros, ou mesmo depois da finalização da venda, como a ordem de produção, a liberação de retirada. Então, todo tipo de documento que pode ser emitido, pode ser gerado, vinculado a uma venda, pode ser considerado como um DAV. É um documento auxiliar de venda. Então, esse é o conceito do DAV. E aí, dentro do CIMAC, a gente tem que entender como ele funciona. Alguns recursos que nós temos do DAV dentro do CIMAC, por exemplo. A primeira coisa é entender que ele não é um recurso nativo. Tem que ser liberado uma funcionalidade 910, que é Caixa Central, DAV e Gestão de Consumo. Então, tem que liberar a funcionalidade. Ele roda com as duas licenças, tanto a 901 como a 902, né? Tanto a FIT como a Prime. E alguns recursos que tem no DAV, eu posso pegar, por exemplo, um DAV e transformar em uma venda, ou posso pegar vários DAVs e transformar esses DAVs em DAV, em venda. Então, é esse tipo de recurso que eu posso fazer, chama de mesclar. Você pode pegar tanto um DAV depois de feito, um documento feito, você lançou, por exemplo, pedido, um orçamento, e depois você pode transformar isso tudo em um outro DAV ou mesmo em uma venda. Um outro recurso que tem é a possibilidade de editar o DAV. Fez o DAV, depois pode incluir itens, tirar itens do DAV. Também um DAV pode reservar estoque naquele momento que há necessidade, por exemplo, de bloquear um estoque que foi lançado num pedido, por exemplo. Né? Também, quando se utiliza o recurso do Caixa Central, pode também lançar as formas de pagamento que são negociadas. A empresa pode pegar os DAVs também, gerar DAVs de orçamento, por exemplo, e utilizar isso para prospecção. Né? Quer dizer, eu não transformei ele em venda, não transformei em DAV, mas ele ficou armazenado porque daqui a um mês, por exemplo, eu posso olhar quais os DAVs que eu fiz, para quem que eu fiz esses DAVs, ligar para um cliente para falar, você fez um orçamento comigo, vamos fechar o orçamento, deu certo, não deu certo. Então, para fazer a questão do relacionamento com o cliente também. Né? Então, tudo isso pode ser feito, tanto CRM como prospecção. No funil de venda, o orçamento ele pode ser utilizado no DAV para isso. E os recursos do DAV são configurados nas operações. O conceito de operação você já tem. E aí tem alguns conceitos aqui para a gente poder falar sobre o DAV. Por exemplo, um conceito interessante é a questão de pedido pré-venda. Porque o DAV pode ser um pedido, pode ser uma pré-venda. Isso acontece quando, por exemplo, você tem um cenário em que o cliente trabalha com diversos terminais, né? E você tem lá um local onde é feito o recebimento, então faz o pedido para o cliente. Esse pedido também pode ser até externo, utilizar o mobile para fazer o pedido desse cliente externo, ou o pedido ser feito de uma outra forma, utilizando a web. Então eu posso fazer o pedido ou uma pré-venda. Nesse caso aí, geralmente eu uso o recurso de reservar estoque, até porque a venda já está feita. Eu fiz uma pré-venda, fiz um pedido, que eu vou depois transformar numa venda. Existe uma outra situação que é uma situação de orçamento. O cliente chega lá e fala assim, olha, quanto é que me dá um orçamento aí, uma empresa de material de construção, uma lista de produtos, você dá o orçamento para o cliente pode ou não fechar o orçamento, ele pode voltar e falar assim, não, eu quero, nesse orçamento eu vou precisar desse item aqui, você pode excluir esses outros aí. Né? Então você tem essas duas situações, são conceituais dentro do sistema. E aí o que tem que se observar é que tanto o pedido pré-venda como o orçamento ele pode conviver junto, que é uma questão de conceito. Então, se você tiver uma empresa que um cliente fala assim, não, eu quero gerenciar meus pedidos, isso é um DAV. Eu quero gerenciar minhas pré-vendas, isso é um DAV. Eu quero gerenciar meus orçamentos, isso é um DAV. Eu quero trabalhar com pedido, pré-venda e orçamento, tudo bem, é tranquilo. Apenas numa simples operação você faz tudo isso aí. Né? Porque, na realidade, o que vai determinar se é um pedido, se é uma pré-venda ou orçamento, é como o cliente vai utilizar essa informação. Se ele vai manter ela sem fechar uma venda, automaticamente ele se torna um orçamento, ou se transformar numa venda, vai ser uma pré-venda ou um pedido. Então, é uma questão conceitual muito simples. Tá? E tem a questão do outro conceito, que é o conceito gerencial. É quando você pega um DAV, ou um documento mesmo impresso, que vai auxiliar as rotinas gerenciais. Por exemplo, a ordem de produção, num restaurante, que ele tem que fazer uma comida lá na cozinha, então posso gerar um DAV para isso. Posso gerar até um resumo de consumo, também pode ser um DAV, que eu estou imprimindo aquilo. Uma liberação para retirada de produto, uma liberação para conferência de estoque, um comprovante de troca e outros. Então, tudo que eu emito que vai auxiliar uma venda é um DAV.
Então, tem aquela questão do antes, que é aquilo que eu posso gerar documentos e depois transformar tudo numa venda, e tem o depois, que são documentos que são gerados após a venda. Então, esse conceito de DAV tem que ficar muito claro para a gente, né? E sempre entender, pedido, pré-venda e orçamento, porque é isso que o cliente geralmente quer. E não pode confundir, pode entender que o CIMAC ele trabalha com de uma forma muito transparente com esses 3 elementos dentro do universo do CIMAC Web. Tem uma tarefinha aqui que é configurar uma operação de DAV. A gente vai só analisar aqui. Olha, quando você configura uma operação de DAV, primeira coisa, o tipo de documento é DAV. Você tem que colocar que é DAV, natureza da operação é DAV. Então é bem simples a configuração, vai para frente de caixa. E aqui no frente de caixa você vai perceber que as configurações são as configurações normais que você já tem para uma venda. O que está bloqueado é que você não usa em DAV. Mas o restante, não, vou editar o preço, está aqui. Vou lançar desconto, vou lançar serviço. Então, todos esses recursos que você já conhece dentro da estrutura do CIMAC Web vêm para o DAV. O que não vai utilizar aqui é o que está bloqueado. Então, a gente tem todos esses recursos aqui que podem ser utilizados ou não. Eu posso simplesmente aqui, na minha operação, não quero nenhum recurso especial, o sistema vai assumir um DAV comum. Então, é bem simples a questão da configuração do DAV. Você pode aí fazer um teste e fazer a sua configuração. Mas o importante é entender o conceito mesmo e voltar a entender que tanto pedido como pré-venda, como orçamento, isso é um DAV. O que vai modificar essa nomenclatura é a finalidade ali, se vai transformar em venda ou não no momento. Eu posso fazer um orçamento, daqui a pouco, uma semana depois, eu transformo isso em uma venda. Então, esse universo que eu tenho que entender bem para me explicar para um cliente no momento da implantação e assim por diante. Mas é bem simples essa questão do DAV, desse conceito de DAV dentro do CIMAC Web. A partir de então, nós vamos ver aqui algumas dezenas de aulas mostrando todo esse universo do DAV dentro do CIMAC Web. Interessante você fazer todas as aulas, todos os exercícios para poder acompanhar bem aí a nossa linha de raciocínio em relação a esse assunto.